Só que até quem não entendeu o Evangelho gosta de uma igreja assim, em que eu encontro pessoas parecidas comigo. Que a gente tem que orar, pedir ao Senhor e nos esforçar para agirmos em conformidade com a palavra de Deus, é para que a gente seja uma igreja diferente. Isto é, que não junta pessoas de forma natural, mas de forma sobrenatural. Então, esse senso de comunidade que a gente tem que ter não é alguma coisa natural, mas algo que nos une pela fé. Porque veja, se não for a fé que nos une, se nós somos gente muito parecida uns com os outros, quem entrar de fora não vai notar nada de muito diferente aqui. Nada de muito diferente. Eles são parecidos, eles gostam das mesmas coisas, eles têm os mesmos hobbies, eles vão aos mesmos lugares. Não acontece isso também. As pessoas se juntam por causa de semelhanças assim. Mas a igreja de Cristo precisa ser diferente. Ela precisa ser marcada por relacionamentos que não são baseados principalmente em afinidades, mas em relacionamentos improváveis. Veja, é normal você se aproximar de quem é parecido com você, e não é errado. Eu só quero exortar você a nutrir relacionamentos que são improváveis. Amizades e proximidade com gente que você diria, olha, normalmente eu não seria amigo dessa pessoa. Eu não seria amiga dessa pessoa. Isso sim pode fazer diferença no testemunho. Conviver com pessoas parecidas conosco não demonstra o poder do Evangelho. Deus nos chama a conviver com pessoas que aos nossos olhos são difíceis. E eu tenho que lembrar você que você é difícil também aos olhos de outros. É isso que tem que fazer de nossa igreja uma igreja diferenciada. Inclusive, as nossas diferenças têm que ser aquilo que Deus usa para mostrar a sua bondade e a sua glória. Olha só, a congregação é repleta de gente muito esquisita. Mas eles estão juntos. Mesmo não sendo muito parecidos uns com os outros. Então, à luz disso que eu abordei no domingo passado, eu quero que a gente olhe para a continuidade do raciocínio de Paulo. Assim como Deus trouxe algo distinto ao unir gente improvável e fazer dos dois uma nova humanidade, um corpo. O foco agora na segunda mensagem é mostrar como é que Cristo não só reúne essas pessoas, mas fundamenta bem essa reunião de pessoas diferentes, com o intuito de fazer a habitação divina neste edifício de pessoas. Então eu quero falar da igreja. No domingo passado eu falei da igreja reunida, hoje eu vou falar da igreja edificada. E ela é edificada, e a edificação da igreja ela tem 3 características, e isso vai nortear o resto da minha explicação do texto bíblico, tá? Ela é uma obra integradora, em primeiro lugar, a gente vai ver isso no verso 19. Ela é uma obra sólida, em segundo lugar, é isso que a gente vai ver no verso 20. E ela é uma obra gloriosa, como a gente vai ver nos versos 21 e 22. Então, essa obra divina de edificação da igreja é integradora, sólida e gloriosa. Então, vamos olhar para cada parte do texto e ver como isso é bonito. Primeiro, olha como a igreja é uma comunidade integradora. O verso 19, vou ler novamente, diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Veja, Paulo começa o nosso texto voltando à ideia que ele tinha tratado no começo da passagem que eu expliquei no domingo passado. Ele começou o versículo 11 dizendo assim, lembrem-se, lembrai-vos de que outrora vocês que são gentios na carne, vocês eram desprezados pelos judeus, vocês eram chamados de incircuncisão. Versículo 12 diz: naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham esperança e não tinham Deus no mundo. Então Paulo começou o texto anterior dizendo: lembrem-se daquilo que vocês não tinham, para que aprendam a valorizar aquilo que vocês têm hoje, aquilo que Cristo fez por vocês. E ele começa de maneira parecida agora no nosso texto, dizendo: a gente era estrangeiro e peregrino. Aí eles falam assim: mas pastor, peraí, a gente não é peregrino e forasteiro? Pedro não fala disso? Fala.
Mas Pedro tem outra intenção em mente. Pedro tem a intenção de mostrar que neste mundo nós vivemos como estrangeiros. Mas Paulo tem a intenção de mostrar que em relação à igreja de Cristo, ao povo de Deus, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Nós não somos mais gente estranha. Nós somos concidadãos. Por que ele faz esse contraste? Não somos mais estrangeiros, não somos mais viajantes, nós somos concidadãos. É porque ele quer mostrar com as duas primeiras palavras, estrangeiros e peregrinos, a ideia de alguém que não tem terra, ou que está passando por, ou vive como um habitante num lugar que não é dele. E todas as vezes que ele vive num lugar que não é dele, ele nunca sente que ele pertence. Não é? Quando a gente tem a oportunidade de ir para o exterior, qualquer que tenha sido a sua experiência, por mais que seja agradável, você fala assim, aqui não é meu lugar. Não é? Se alguma coisa acontece, eu não tenho toda a infraestrutura legal para cuidar da minha saúde, para sustentar os meus direitos, porque essa nação não me vê como um cidadão dela. Então eu não estou totalmente protegido aqui. Aqui eu não tenho a mesma assistência de saúde que eu tenho no meu país. Aqui eu não tenho a mesma segurança. Aqui eu não tenho os mesmos privilégios. E aqui as pessoas olham diferente para mim quando eu falo a minha língua. Eu sou estrangeiro aqui. Então é a ideia de que você sente que não encaixa. Mas é mais do que só sentir. Você realmente não tem segurança. É desafiador você viver sempre num lugar em que você não pertence. Mas Paulo diz, isso não é verdade de vocês. Porque agora vocês têm pátria. Vocês são concidadãos. A palavra grega é, vocês vivem na mesma cidade. Vocês vivem na mesma cidade-estado. Agora vocês desfrutam dos privilégios de serem povo de Deus. Então essa é a primeira notícia que Paulo traz no texto, mas ele aprofunda. Ele não só usa a analogia de estado, mas ele trabalha também com a analogia de família. E eu digo que ele aprofunda, é porque ele mostra pra gente que nós não somos só cidadãos do mesmo país, nós somos também da mesma família. E família tem um aspecto de intimidade muito mais marcante, não é? Se você fala assim, ó, eu sou brasileiro, e aí você volta para sua terra, você fala, que gostoso voltar para minha terra. Mas se você está perto da família que você ama, tem um senso de proximidade muito maior. Tem um senso de pertencimento muito maior. Então, além de cidadania, nós somos chamados de família, porque isso aprofunda o senso de intimidade com Deus e com os outros. Mas sabe uma das coisas lindas desse texto, que chama a minha atenção? É que o verso anterior do nosso texto, que concluiu a passagem que a gente explicou no domingo passado, diz assim, ó, porque por ele, verso 18, por ele é Jesus Cristo, por ele, ambos, isto é, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. No único verso 18, num verso só, ele faz referência às três pessoas, ao Deus Trino. Por ele, temos acesso ao Pai em um Espírito. E ele termina o nosso texto de maneira bem parecida. Ele fala, no qual, é Jesus Cristo, também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O ponto de partida do nosso texto e a conclusão do nosso texto é a obra do Deus Trino. Sabe, Efésios é a carta de Paulo, que alguns estudiosos reconhecem como sendo aquela que mais tem padrões ternários. É muito bonito isso. Isto é, quando você estuda Efésios com cuidado, você percebe que a ideia de tríades, de três, é repetida várias vezes em Efésios. Então, por exemplo, no capítulo 1, quando Paulo apresenta o plano da salvação, a gente percebe que começa com a eleição de Deus Pai, depois vem a redenção de Deus Filho, e por último nós temos a redenção do Espírito, o qual é o nosso selo e penhor. Depois você chega no capítulo 2, que é o que a gente está estudando, você vê que nós somos conduzidos ao Pai pelo Filho no Espírito. Depois você vai para o capítulo 3, na oração que Paulo faz, no final do capítulo 3, e você vê que na oração tem Pai, Filho e Espírito também.
Você vai no capítulo 4, olha que bonito o capítulo 4, versos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos. De novo, Deus Trino. Quer dizer, Efésios faz questão de mostrar que a igreja, ela não é como outra associação. Ela não é como outra associação. Por quê? Porque ela é um organismo que reflete a comunhão do Deus Trino. Sabe, quando o nosso Deus sempre existiu na eternidade, antes de fazer tudo o que Ele criou, Ele não era um Deus solitário. Ele sempre foi um Deus que desfruta e se deleita na comunhão entre Pai, Filho e Espírito. E quando Ele cria, Ele resolve fazer uma comunidade que expressa isso melhor do que qualquer coisa aí fora. Essa comunidade visa ser reflexo, imagem dessa comunhão intertrinitária. Então, queridos, o que eu quero que a gente aprenda nesse primeiro ponto é que a igreja precisa ser vista com esses óculos que Paulo está colocando para a gente, precisa ser vista como um ajuntamento de pessoas muito diferente de qualquer outro ajuntamento. E não dá nem para comparar com escola, com estado, nem com a nossa família de sangue, exatamente, porque ela enriquece ainda mais. Por quê? Por causa da nossa proximidade com Deus. Inclusive, olha só, a igreja ela precisa ser marcada pela nossa proximidade para com Deus. E aí isso gera nosso senso de proximidade com o próximo. Em outras palavras, por que você tem que sentir que aqui você pertence? Não é porque você sente que as pessoas gostam de você, mas é porque Deus te colocou aqui. E Deus te chamou de família dele. Nosso pertencimento precisa ser primeiramente objetivo, isto é, ele é real, Deus fez você família dele. E depois, a gente trabalha o aspecto subjetivo, que é como é que eu experimento isso? Como é que eu vivencio isso? Eu não estou dizendo que o aspecto subjetivo não seja importante, só estou dizendo que ele é secundário. Mesmo quando você não se sente parte, se você é filho de Deus, você é parte. Sabe por que isso é importante? Porque várias vezes autores bíblicos, ou personagens bíblicos, melhor dizendo, tiveram a sensação de que eles não estavam desfrutando das bênçãos do Senhor. Às vezes o salmista dizia assim: ah, Senhor, o Senhor virou o teu rosto contra nós, por causa dos sofrimentos. Jó achava que Deus tinha se tornado inimigo dele. E sabe o que a gente aprende? Depois que passa a tempestade, que o Senhor estava do nosso lado o tempo todo. E nós tiramos conclusões erradas, baseadas na nossa percepção. Com a igreja é assim, sabe? Nós gostamos muito de uma igreja em que a gente se sente parte. Eu quero dizer para você que isso não é errado, mas isso é secundário. Você já é parte. Se você é filho de Deus, você já é família. Sentindo-se à vontade ou não, você já é família de Deus. E isso, é claro, tem que produzir uma postura que seja condizente. Então, que postura é essa? Paulo, por exemplo, no capítulo 4, a gente não vai entrar nele, ele fala: viva de acordo com esse chamado. E ele vai dizer: se esforce por preservar a unidade do Espírito. Então ele vai ensinar a gente como é que a gente vive à luz dessa realidade do que nós somos. E eu quero levá-los a refletir um pouquinho sobre como a gente tem que realmente investir em relacionamentos. Veja só, mais do que atividades na igreja que demandam muito esforço de trabalho, com um pouco ganho espiritual, isto é, mais do que a gente fazer várias coisas aqui de sábado, durante a semana, ou qualquer outra atividade, o nosso foco, o nosso investimento tem que ser em relacionamentos intencionalmente espirituais. Isto é, gastar tempo com gente, participando da vida uns dos outros. Esse tem que ser o nosso foco como futura Igreja Presbiteriana Pedras Vivas. Pastor, como é que a gente faz isso? Algumas sugestões. Primeiro, lembre-se que relacionamentos se mantêm não mediante pompa. Isto é, você não precisa montar festas o tempo todo.
Mantenha esses relacionamentos simples e informais, mas planeje-os. Planeje receber pessoas em casa. Planeje a forma como você vai conversar com eles, gastar tempo com eles, mentoreando, discipulando pessoas na sua vida. Isso é ser intencionalmente relacional, e a gente tem que ser intencionalmente relacional. Gaste tempo em torno da igreja e pensando na igreja. Olha como muitas das nossas horas na semana são voltadas para a nossa carreira, são voltadas para os estudos dos meninos, para todas as qualificações que a gente quer que eles tenham, seja o inglês, o instrumento, o esporte ou qualquer outra coisa que a gente quer treiná-los a ter. E como às vezes tudo isso sufoca o investimento em amarem a igreja de Jesus. Então sabe o que a gente tinha que ousar fazer? É dizer, olha, trabalho onde eu moro e até a minha diversão, eles giram em torno da minha igreja. Eles giram em torno da minha igreja. Porque é o que marca a minha vida. É o privilégio. Eu queria que vocês entendessem isso. Que estar aqui não é só importante, não é só obediência. Precisa ser o nosso alvo como povo, como família de Deus, como concidadãos. Sabe, quando a gente está aqui, a gente, pela graça de Deus, a gente sempre vai receber visitante, como a gente tem hoje, pessoas que estão nos visitando. Mas a gente vai receber pessoas que não são de igrejas. E às vezes existe aquela sensação de que nós temos que fazer um lugar bem tranquilo, bem à vontade para eles. Sim, seja receptivo, tá? Seja receptivo. Mas essa aqui é reunião de família. Quem vem de fora tem que entender que isso aqui é reunião de família. O culto é o lugar em que a família de Deus fala a língua de Deus, do próprio Deus. Então, se um visitante chegar aqui e falar assim, esse povo é esquisito, normal. É esquisito mesmo. E o culto não é feito para deixar as pessoas de fora à vontade. É para eles enxergarem como é que essa família preza as coisas do Senhor. Falar a língua do Senhor. Isto é, o idioma da palavra de Deus. E serem encorajados uns pelos outros na força do Senhor. Queridos, isso não é uma coisa fácil da gente produzir, tá? Isso requer que eu ensine isso repetidas vezes. Isso requer que a gente dê exemplo. Alguns de vocês precisam dar o passo e começar a fazer isso. Isso requer que a gente ore e que a gente tenha muita paciência para aguardar o ponto de chegada. Isto é, depois de muito esforço, oração e ensino, nós ainda vamos olhar para a igreja e dizer assim, nossa pastor, está muito capenga ainda, tá mesmo? Tem nós como parte dela, então está capenga. Necessariamente é capenga. Né? Porque não é um timaço que está aqui, somos nós. Complicados, difíceis, altivos, soberbos muitas vezes. Então, a igreja de Cristo é uma comunidade integradora. O que eu quero dizer é que o próprio Deus faz isso. Nós temos que agora nos esforçar por viver em conformidade com aquilo que Deus fez conosco. Segundo ponto da mensagem é mostrar como essa edificação da igreja é uma coisa sólida. Então a igreja de Cristo é uma comunidade solidificada. Uma comunidade solidificada. Em primeiro lugar eu falei que ela é uma comunidade integradora. Em segundo lugar a igreja é uma comunidade solidificada. Verso 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Bem, Paulo estava falando de família, de repente ele parece que muda assim totalmente a metáfora e fala agora de arquitetura, fala de edificação. Mas na verdade é só para nós que lemos em português que é assim. No grego é tudo conectado. Sabe por quê? Porque a palavra para família é a ideia de os de casa. E quando ele fala de edificação, é a casa que ele está edificando. Depois ele fala mais 3 ou 4 palavras que têm a mesma raiz de casa. Então o tempo todo ele está falando de casa. Vocês são agora de casa. Venham agora para a casa de Deus, que está sendo edificada. A ideia de feita casa.
E ele usa essa raiz o tempo todo na passagem para mostrar o conceito de casa. Essa edificação, essa casa, ela é feita sobre apóstolos e profetas. E aqui existe uma discussão. Quem são esses apóstolos e profetas? Normalmente as pessoas não têm dificuldade de entender quem são os apóstolos. Paulo, Pedro, João, Tiago. Mas e os profetas? Uma interpretação bem comum, eu diria que majoritária, é dizer que se refere aos profetas do Novo Testamento. Apóstolos e profetas. Por quê? Primeiro que está citando nessa ordem. Primeiro apóstolos, depois profetas. E também porque no capítulo 3, versículo 5, diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos apóstolos e profetas. Então, se algo foi revelado agora aos profetas, dá a entender de que é recente. Portanto, faz sentido a gente entender que se trata de profetas do Novo Testamento. Então, essa interpretação é que muita gente crê, e ela não gera nenhum tipo de heresia, mas eu acho que ela não é a melhor interpretação. Por quê? Primeiro, porque falar que a igreja está edificada sobre os apóstolos, tudo bem, eles escreveram a Bíblia, eles escreveram os livros do Novo Testamento. Mas como é que você fala de profetas como fundamento da igreja se a gente não sabe de nenhum livro da Bíblia escrito por profeta do Novo Testamento? E mais, de acordo com 1 Coríntios 14, a palavra deles é falível, deve ser investigada, ela está sujeita a erros. Eles não têm a mesma autoridade que apóstolos. Então, me parece um pouco estranho a gente fundamentar a igreja na ação não inspirada dos profetas do Novo Testamento. Além disso, Paulo fala assim, em 1 Coríntios 14, procurai inclusive os melhores dons, e em especial da profecia. Olha só, se Paulo está dizendo que os crentes deveriam, se possível, serem todos profetas, então todos os crentes seriam o fundamento da igreja? É esquisito, né? Todos os crentes como fundamentos da igreja? Então, por isso, eu prefiro entender que Paulo está dizendo aqui que ele se refere aos escritores da Bíblia Sagrada. Ele se refere aos apóstolos, que são os escritores do Novo Testamento, e aos profetas, como exemplo de escritores do Antigo Testamento. Essa é uma posição clássica, antiga. João Calvino, outros reformados defenderam essa posição. Agora, por que Paulo estaria usando na ordem inversa? Paulo não está preocupado com uma ordem cronológica. Tem um outro texto, em 1 Tessalonicenses, em que ele fala que alguns opositores do Evangelho mataram Jesus e os profetas. Aí você fala, Jesus e os profetas? Peraí, não é os profetas de Jesus? Mas a ordem de Paulo não é uma ordem cronológica. Ele não está preocupado com uma ordem cronológica. Talvez ele esteja fazendo uma ordem que seja de prioridade de revelação. Os apóstolos trouxeram o ápice da revelação, enquanto que os profetas são o início da revelação. É possível. O mais importante é que, se a gente entende que se tratam de profetas profetas do Antigo e apóstolos do Novo, a gente está dizendo que a igreja de Jesus, ela está sobre a Escritura Sagrada. Ela está fundada sobre a Escritura. O fundamento dela é os escritos inspirados da Bíblia Sagrada. Essa é uma afirmação importante. Além disso, Paulo enriquece ainda mais a ideia de fundamento quando ele diz que Jesus é a pedra angular. É como se ele dissesse assim, caso você fique com medo de dizer, mas a igreja é construída sobre homens pecadores como nós, os apóstolos, os profetas. Ele diz, não, na verdade, o fundamento é o que eles escreveram, sim, mas ela está solidificada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. E aqui é feita a alusão àquele texto que o seminarista Bruno leu aqui, de Isaías 28:16. Então, a ideia é que Jesus Cristo é a pessoa sobre a qual o edifício é levantado. A pedra angular, na construção antiga, era o componente mais importante da construção. É a grande fonte da solidez. Queridos, eu estou dizendo isso para vocês entenderem o seguinte. Esse segundo ponto, Paulo está ensinando para a gente que a firmeza da igreja, a solidez da igreja, é a sua apostolicidade. É o termo que a gente usa para dizer assim, ela está no ensino dos apóstolos. Ela segue as Sagradas Escrituras. Ela é fiel à revelação bíblica. Sabe, isso é muito importante eu dizer, embora pareça chover no molhado, eu vou dizer por que isso é importante.
Nós estamos num tempo em que muitas vezes a gente preza mais o bem-estar do que o cumprimento de uma função. Por exemplo, não é incomum pais tirarem filhos de boas escolas por causa deles não se encaixarem ou sofrerem com os relacionamentos. O que isso significa? Que a gente fica num dilema entre fica numa boa escola ou vai para uma escola em que ele ou ela é bem tratado. Isso só para mostrar para vocês que a gente preza bastante a nossa experiência de encaixe. Isso vale para a igreja também. Como é que as pessoas escolhem ficar numa igreja? Ela fala assim, eu me encaixei. É assim que elas ficam na igreja. Eu me encaixei. Eu queria que você entendesse que essa nunca pode ser a razão de você ficar na igreja. Nunca pode ser. Por quê? Porque você pode se encaixar numa igreja toda torta. Pode. Toda torta. E diz assim, ó, as pessoas são legais e tal, e sabe quando eu já estou no grupo das mulheres, os meus meninos também estão encaixados com os da mesma idade deles, está todo mundo encaixado. E ela ser toda torta. Então, o que faz uma igreja sólida? Não é o nosso encaixe. O que tem que nos segurar na igreja são as realidades objetivas dela. Isto é, ela prega fielmente a palavra de Deus. Ela recebe membros na igreja com zelo. Então, ela é fiel na administração dos sacramentos. Ela aplica a disciplina de maneira fiel à palavra de Deus. Ah, mas os membros são complicados. Sim, seja bem-vindo. Tem espaço para mais um, tá bom? Os membros são complicados mesmo. São mesmo. Mas a gente não fica, ou a gente não ama, porque nós encaixamos. Entenda, o importante aqui é nós não exagerarmos o valor da experiência subjetiva. De novo, eu não estou dizendo que a gente tem que ficar num lugar e achar que igreja é que nem remédio amargo. É assim, tomei, é importante, mas é horrível. Vou para a igreja domingo que vem de novo. O cara carrancudo. Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o que me segura na igreja, o que tem que te segurar na igreja ela é fiel às Escrituras. Ainda não fiz tantos amigos lá, mas lá eu tenho a palavra de Deus me edifica. Lá eu tenho alimento sólido. Entende como isso é importante? É isso que faz a igreja sólida. Quando as marcas objetivas dela são vistas. Terceiro ponto do nosso texto, e eu vou ser mais rapidinho. Ela é uma comunidade gloriosa. Eu falei que ela é uma comunidade integradora, foi o primeiro ponto. Segundo, uma comunidade solidificada. E agora o terceiro ponto é uma comunidade gloriosa. Por quê? Verso 21 diz assim, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tem duas coisas que eu quero explicar aqui desses dois versos. O primeiro é que a edificação é um processo gradativo. Percebe como no versículo 21 diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce. A ideia de cresce aqui é um presente contínuo, entendeu? Ela está crescendo, ela está sendo edificada. Isso é muito importante porque a gente leu aqui na liturgia o texto de 1 Pedro 2, que é bem parecido com esse nosso texto aqui. Tem várias semelhanças. A ideia de que gentios, não só judeus, são pedras vivas no santuário, né? A ideia de Cristo como pedra angular, tem nos dois textos. E também a ideia de que nós estamos sendo edificados, também aparece no texto de Pedro. E é esse último ponto que eu quero destacar aqui. Por quê? Porque a igreja é uma obra em construção, ela está inacabada. E sabe por que é importante isso? Você já visitou terreno que está tendo construção, né? Você já foi com aquele amigo empolgado que está construindo, que quer mostrar a casa que ele está construindo, mas você só vê reboco, tijolo, pedra, tábua. Não tem nada bonito para você. Só tem sujeira, pó, né? Só tem essas coisas. Mas ele está empolgadíssimo, que ele sabe que vai ser a sala aqui, os quartos dos meninos vão ser lá, aí vai ter um pavimento assim. Quando a gente tem essa experiência, eu digo que você tem uma espécie de vislumbre daquilo que a gente tem que fazer na igreja.
Quando a gente lê um texto assim e olha para as nossas igrejas de verdade, de carne e osso, e diz assim, ela não é tão bonita assim, ó. A palavra de Deus dá uma caprichada, né? Mas eu olho ao redor, não vejo toda essa beleza. Sabe qual é o seu problema? É que você não visitou o local com o arquiteto. Esse é o problema. Você foi ver a construção sem o arquiteto. Vai com o arquiteto para você ver que bonito. Ele vai explicar um monte de coisa que não faz sentido para você. E você vai falar assim, uau, vai ficar lindo, hein? Vai ficar lindo. A igreja ainda é uma obra em construção. E eu e você temos que visitá-la com o arquiteto para enxergar belezas que não são vistas aos nossos olhos. Inclusive, o nosso texto diz que esse edifício, ele cresce bem ajustado. Bem ajustado. Paulo inventou essa palavra. A gente não tem nenhum outro escrito do grego do primeiro século em que essa palavra aparece. É uma palavra só, que é traduzida por bem ajustado. Né? Ela aparece só 2 vezes em Efésios e em nenhum outro lugar, nem da Bíblia, nem da cultura grega. Mas Paulo gostava de inventar umas palavras assim, para dizer que é um grupo só, é uma coisa só, é uma igreja bem unida e encaixada, não porque a gente é parecido, mas porque Jesus é um bom arquiteto. O construtor é muito bom. A segunda coisa que eu quero falar desse texto aqui, que está mais no versículo 22, diz que no final do 21, mas também no 22, diz que ela cresce para santuário dedicado. Essa expressão santuário dedicado, ela pode ser traduzida como santo templo, porque é a ideia de que é um templo sagrado, né, ou dedicado. Né? Esse templo santo é uma referência ao Santo dos Santos. Significa que eu e você somos a construção que de fato cumpre aquilo que o Santo dos Santos, lá no tabernáculo e depois no templo de Israel, apontava. É o lugar da presença de Deus, da habitação de Deus. Então, no Antigo Testamento tem alguns textos. Por exemplo, quando a gente começou a congregação, eu fiz a exposição de Ageu. E Ageu é um dos profetas que falam assim que Deus reconstruiria um templo glorioso. Tem outros profetas que falam assim. Ezequiel fala disso, outros profetas falam. E essa expectativa, Paulo diz que ela é cumprida na igreja no Novo Testamento. Enquanto tem alguns judeus, e não poucos evangélicos, que esperam o novo templo ser construído lá em Jerusalém, eu digo para vocês que Paulo está dizendo para a gente que esse templo já está sendo construído. E ele não cabe em cidade nenhuma, porque ele reúne gente de toda tribo, povo, língua e nação. Então, antes de pensar que nós somos templo do Espírito individualmente, que isso é muito comum, a gente ouve os crentes falarem disso, e Paulo fala disso em um verso, mas a maioria dos versos em que Paulo fala de sermos a habitação de Deus, sempre o foco é coletivo. Nós somos a habitação de Deus enquanto povo, enquanto família, enquanto corpo. Essa é a ênfase de Paulo aqui, e essa é a ênfase da maioria dos textos que falam de habitação de Deus. Eu queria que você entendesse que dizer que nós somos a habitação de Deus é a nossa glória. A glória do edifício não está na beleza das paredes, está em quem mora nele. Você já foi visitar algum site turístico de alguém que você considera interessante? Quando você vai visitar uma casa onde morou uma pessoa importante, normalmente você não vai para lá porque a casa é linda de morrer. Você vai para lá por causa da pessoa que morou ali. Que te interessa ver como é que era o quarto, como é que era a mobília, como é que eram os utensílios que ele ou ela usava. É isso que te interessa, é por isso que você faz o turismo e entra lá. Não é aquela beleza do lugar. Às vezes é bem preservado, às vezes nem é. E muitas vezes é simples. Mas a gente não acha ruim porque é simples. Por quê? Porque ali morou fulano. Você fala, eu fui na casa do fulano. Você percebe como a glória do edifício é o residente dela? A glória do edifício é quem mora lá. E é isso verdadeiro da igreja de Jesus. A beleza dela não está no reboco, nas paredes, nas pedras. Está no habitante.
Nós somos apenas o invólucro. A beleza da igreja é quem mora dentro dela. Eu queria que você hoje olhasse para a nossa congregação, que está crescendo ainda, que é pequena. Nós somos aquele lugar de construção feinho, que alguns vão visitar. Muito feinho, muita coisa para fazer. Mas que você visse como bonito por causa do residente. Muito bonito. Você gostou? Gostou das paredes? Não. Gostei porque eu fui visitar quem mora ali. Esse tem que ser o seu motivo de voltar para esse lugar. Por causa daquele que mora aqui. Ore comigo. Senhor, nós somos um povo que frequentemente esquece da beleza daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso que a mensagem da semana passada começou com lembrai-vos, porque nós somos povo de constante amnésia, Senhor. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos da beleza desse edifício que está sendo edificado. Nós nos esquecemos de que nós já pertencemos à tua família, mesmo quando a gente não sente isso. Nós nos esquecemos, Senhor, de que a igreja é sólida não por causa das suas programações, mas por causa da palavra pregada e de Cristo, nossa pedra angular. Nós nos esquecemos, Senhor. Por isso, tua palavra tem que recordar, tem que nos corrigir. E nós pedimos bondosamente, que o Senhor não só nos lembre nesta manhã, mas nos dê alegria e maior amor pela tua igreja. Porque se Cristo a amou a ponto de dar a sua vida por ela, nós queremos amá-la também. Então ensina-nos, Senhor, a amar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas não sejam parecidas conosco, mesmo que elas sejam pessoas um pouco estranhas aos nossos olhos, difíceis. Ensina-nos a amar a tua igreja, como edifício no qual o Senhor habita. Nós oramos em nome de Cristo.